Muito bem, caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, neste trimestre, o Deus de toda provisão. Afinal de contas, o nosso Deus é o Jeová Jiré, o Deus de provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. A lição que nós vamos estudar hoje, que será também estudada na Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, é a lição de número 6, que tem por título Deus, o nosso provedor. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E a verdade prática, em tempos de crises financeiras, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. Muito bem, nós estamos iniciando o nosso programa, eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos. Vamos estudar hoje a respeito de Isaac. Isaac vai para Gerar por causa da fome, a crise de Isaac com os seus vizinhos e a importância de nós aprendermos com Isaac a cavar poços em tempos de crises. Permaneça conosco, voltaremos em seguir para dar início ao nosso debate. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição. Hoje estamos aqui com o pastor José Roberto e na nossa lição de hoje ela é baseada no capítulo 26 do livro de Gênesis. A leitura bíblica em classe está do versículo 1 ao 6, mas ao longo desta lição vamos ler vários versículos. Na lição de hoje, lição de número 6, tem como título Deus, o nosso provedor. Nós vamos aprender na lição de hoje que, assim como Abraão enfrentou algumas dificuldades lá na terra de Canaã, Isaac também enfrentou algumas dificuldades. Embora eles fossem abençoados por Deus, assim como Deus prometeu a Abraão e seus descendentes a bênção, Isaac também era herdeiro da bênção. Ele também era herdeiro da bênção, mas ele enfrentou alguns obstáculos e algumas crises lá na terra de Canaã. E a gente vai aprender na lição de hoje que Isaac, apesar das crises, das dificuldades, ele obedeceu ao Senhor, ele tinha comunhão com Deus, ele seguiu a orientação de Deus e ele foi abençoado por Deus. Deus proveu as necessidades de Isaac. No versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, nós vemos aqui que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então nós vemos aqui que Isaac estava numa época em que estava havendo fome lá na terra de Canaã. Nós vemos ao longo dos livros bíblicos, não somente no Pentateuco, mas nos livros históricos, que de vez em quando havia fome lá na terra de Canaã. É uma região seca e certamente tinha secas cíclicas, de tempos em tempos, vinha aquela seca sobre a terra, como acontece aqui no semiárido nordestino. Estamos aqui já há 4 anos com seca, então também lá havia esse tipo de dificuldade, porém era uma situação em que os habitantes precisavam se adaptar àquela realidade. E a terra do Egito, que ficava ao sul de Canaã, era próximo e era uma terra que tinha o rio Nilo, tinha muitas várzeas, muita abundância de terras boas e de água para irrigação, e a produção de alimento era mais abundante. Então havia uma certa tendência natural dos habitantes de Canaã, em épocas de seca, eles migrarem para o Egito, para ali buscarem uma situação melhor, numa condição que tivesse mais abundância de alimento e de água para os seus rebanhos, para as suas populações. Porém, Isaac tinha essa intenção de ir para o Egito,
Mas Deus apareceu a Isaque, diz o versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Então, meus queridos irmãos e irmãs, meus telespectadores, nós vamos aprender aqui, por meio dessa história de Isaque, o quanto Deus cuidou de Isaque, o quanto Deus orientou Isaque, e nós vamos ver que, apesar de Isaque estar no centro da vontade de Deus, ele sofreu algumas lutas, passou por algumas dificuldades, porém, Deus continuava com ele. A prosperidade de Deus na vida dos seus, ela não significa que você está isento de passar por algumas dificuldades, por algumas lutas. No tópico 1 da nossa lição de hoje, tem como título: Isaque vai para Gerar por causa da fome. Gerar era uma cidade localizada lá na terra dos filisteus. A terra dos filisteus ficava a sudoeste de Canaã, ficava exatamente no caminho que desce de Canaã para o Egito. A terra dos filisteus era uma região pequena de terra e que ficava no litoral. Era num ambiente que tinha uma condição climática e uma condição de recursos naturais melhor, não tão boa quanto o Egito, mas também melhor do que em outras partes lá do deserto da Judéia. Então, Isaque foi até Gerar. O rei de Gerar era Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Gerar era uma das cidades da Filístia, ou também chamada de terra dos filisteus. Esse lugar, hoje em dia, é chamado de faixa de Gaza, a tão famosa faixa de Gaza, que fica lá no sudoeste de Israel, lá no litoral, era justamente a região, a terra dos filisteus, onde ficava Gerar, e foi para onde Isaque foi. Essa região, essa cidade, ficava a caminho da terra do Egito. Então, professor José Roberto, quais foram ou qual foi a intenção de Isaque diante daquela fome em se deslocar até Gerar? Será que ele pretendia mesmo ir para o Egito, né? Ou ele apenas foi para lá buscar uma situação melhor e aí Deus falou: olha, fique por aí mesmo, não vá até o Egito? Muito bem, pastor Fábio, realmente nesse primeiro ponto da lição, Isaque vai para Gerar por causa da fome. O ponto 1.1 fala sobre a intenção de Isaque. E aqui nós vemos que Isaque, ele imitou o seu pai Abraão, que numa circunstância parecida, no período de fome, também fugiu ou desceu para o Egito. Mas nós vemos aqui nesse texto que Isaque, ele não foi até o Egito. Ele permaneceu ali em Gerar. E nessa condição ele também passou por uma série de adversidades. E o que fez ele fugir foi os tempos de fome, de escassez. E nós aprendemos com esta lição, tanto com a história de Abraão quanto com a história de Isaque, que as pessoas são propensas a buscar soluções diante das crises. E uma das soluções que geralmente se busca é a mudança. Não por acaso nós temos casos de êxodo, né? Pessoas que saem do sítio, que saem do campo para morar nas cidades, na perspectiva e na esperança de encontrar uma vida melhor. E queremos deixar aqui muito claro, como faz o comentarista da lição, que nada há de errado em as pessoas mudarem, em buscar oportunidades, possibilidades. Muitas vezes, durante as crises, as pessoas podem até descobrirem possibilidades, oportunidades e possibilidades de reorientarem as suas vidas e de encontrarem saídas e alternativas para uma vida melhor. No entanto, é preciso que essas mudanças elas estejam respaldadas pela orientação divina. Devemos orar, buscar a Deus, saber se é da vontade de Deus aquela mudança, para não tomarmos, como nós estudamos na lição anterior, não tomarmos uma decisão precipitada. Muito bem, e aí a orientação que nós temos é: ouça a voz de Deus, ouça a voz do Pai Celeste, busque a orientação de Deus nos momentos de crise, nos momentos de adversidade, para não fazermos como fez
Abraão e como fez Isaac, não nos adiantarmos nas nossas escolhas. Aprendemos também aqui, ainda nesse primeiro ponto, que nós somos tendenciosos a imitar os nossos antepassados, os nossos pais. Inclusive, aconteceu com Abraão, numa situação adversa, quando ele estava lá no Egito, perguntaram se Sara era sua esposa e ele preferiu dizer que ela era sua irmã. A mesma coisa aconteceu aqui em Gerar também, com Abimeleque, quando Isaac é questionado, é indagado, é perguntado a respeito de se Rebeca era a sua esposa, ele segue o mesmo exemplo do seu pai e diz que ela era sua irmã. Então, é importante que nós aprendamos que nós estamos também passíveis de erros e podemos cometer os mesmos erros que às vezes os nossos pais cometem. Por isso não devemos nos adiantar para julgar, devemos reconhecer as nossas limitações, devemos reconhecer que somos passivos de erro, ainda que nós não estamos com isso apoiando. Nós, evidentemente, devemos batalhar para fazer o caminho diferente e para obedecermos a palavra de Deus. Então, nós estudamos aqui, nesse primeiro ponto, ainda dizendo que Deus quer, ou melhor, que Deus não nos quer andando de um lado para o outro sem direção. Então, a melhor coisa a fazer, pastor Fábio, nós precisamos manter o foco, a direção, não nos apartarmos das orientações que Deus nos dá. Inclusive, Deus disse a Josué, quando ele assumiu o comando depois que Moisés era morto, para que ele não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, mas que se mantivesse firme na palavra de Deus. Então, esse é o comando, essa é a direção e essa é a forma de nós não nos distanciarmos da orientação dada por Deus em nossas vidas. É verdade, pastor José Roberto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus queridos telespectadores, vamos fazer nosso primeiro intervalo de hoje e já retornaremos para continuar o nosso estudo. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando sobre Deus, o nosso provedor, dando sequência a essa série de estudos na Escola Bíblica Dominical, mostrando que o nosso Deus é o Deus da providência. O ponto 1.2 da nossa lição é destacado aqui que Deus renova as suas promessas em tempos de crises. E é muito importante que nós aprendamos a confiar em Deus, a fiar-nos nas promessas de Deus. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa segurança na palavra de homens, na palavra de pessoas, às vezes em promessas humanas, e essas promessas não têm sustentação, elas não se firmam, elas não têm valia, mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. E o que acontece com Isaac, assim como aconteceu com o seu pai Abraão, é que no meio daquela crise, no meio daquela escassez, no meio daquela fome, ainda que ele teve que sair da sua terra, se refugiar em Gerar, ali Deus se revela a Isaac e diz que ele tem uma promessa. Gênesis capítulo 26, versículo 3, Deus renova o seu pacto e a sua aliança com Isaac, e diz: serei contigo e te abençoarei. Como é importante, meu irmão, minha irmã, que nós mantenhamos a nossa fé e confiança em Deus, apesar das crises. Afinal de contas, pastor Fábio, Ele é aquele que renova as suas promessas e continua a nos trazer e a nos dar esperança. É verdade, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, o problema não é se está passando por tribulação ou não, se aparecem crises ou não. A questão é saber se Deus está ou não conosco. Então, isso que é importante. Se estivermos no centro da vontade de Deus,
se andarmos em comunhão com Deus e seguirmos a orientação do Senhor, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos dar vitória. Se a gente passar pelas águas, Ele vai passar conosco. Se a gente pisar em espinhos, Ele pisará conosco. Enfim, independentemente das circunstâncias, se Deus está conosco, se Deus está ao nosso lado, então nós teremos vitórias, apesar das lutas, das dificuldades que surjam. Jesus falou: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Isaac estava naquela época, naquela situação, enfrentando fome na terra, escassez de alimentos, etc. Mas Deus estava com ele, renovando as suas promessas, animando. Que bom ouvir a voz de Deus. Quando muitas vezes estamos muito aflitos, passando por alguma dificuldade, seja lá em que área for da nossa vida, quando a gente ouve a voz de Deus, quando Deus fala conosco, aquilo é um refrigério, renova a nossa esperança. Então, embora Isaac estivesse num contexto de enfrentamento de uma crise de fome, conforme diz aqui Gênesis 26:1, diz o texto sagrado no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, a privação de alimento, a fome na terra, ela não serviu para acabar com a fé de Isaac, para dizimar o seu rebanho, etc., mas serviu como uma oportunidade para Deus se revelar a ele mais uma vez, para Deus aparecer a ele mais uma vez e renovar a ele as promessas que Deus tinha feito a Abraão, seu pai. Então, Deus de Isaac, Ele também é o nosso Deus, Ele não mudou e também deseja abençoar a nossa vida. Então, temos que crer na palavra de Deus. Eu sei que isso aqui foi um fato histórico, real, que aconteceu há muitos anos atrás, mas podemos aplicá-lo na nossa vida no sentido de que Deus não nos desampara, Deus está conosco. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele foi uma pessoa que foi provado em tudo, e Ele sabe, como diz lá em Hebreus, socorrer perfeitamente aqueles que se chegam a Deus por meio dele. Então Jesus, Ele está ao nosso lado para nos orientar, para nos guiar, para nos ajudar. Ele abre porta, Ele é especialista em abrir portas. Então o Senhor, Ele é poderoso. Quando o anjo chegou para Maria para falar para ela que ela ia dar à luz a uma criança, embora ela fosse virgem e não tivesse ainda contato sexual com José, mas o anjo disse a Maria, que falando sobre a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, o anjo falou para ela que o Espírito Santo ia fazer aquele milagre no ventre dela, que era o milagre da encarnação do Messias, e ela ficou sem saber como é que pode isso, como é que isso é possível, que eu sou virgem. E o anjo disse: Maria, para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, não há nada impossível para Deus. Eu sei que na nossa limitação, a gente sempre gosta de ver uma luz no fim do túnel, a gente sempre quer ver ou ouvir um sinal ou uma palavra de esperança, algo que possa a gente se apegar, se agarrar naquilo, confiar, mas nem sempre Deus ele mostra essa luz no fim do túnel, nem sempre a gente tem essa percepção. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem.
Então, às vezes, a gente não vê nada, mas a gente tem aquela convicção, aquela fé, e Deus vai nos dar a vitória. Então, nesse tópico 1.2, as promessas em tempo de crise, Deus orientou e abençoou Isaac, mesmo em meio àquelas dificuldades. Pastor José Roberto, o tópico 1.3 fala aqui da obediência de Isaac. Será que Isaac obedeceu à determinação de Deus de não descer ao Egito? Obedeceu sim, pastor Fábio. Justamente é um aprendizado que nós tiramos para todos nós, é a importância de nós estarmos sempre nos limites da palavra de Deus. Se quisermos ser abençoados, se quisermos colher os frutos daquilo que Deus tem trazido para as nossas vidas, precisamos de fato obedecer. E foi isso que Isaac fez quando Deus disse: olhe, não desça para o Egito, fique aqui nessa terra, fique em Gerar, que aqui te farei prosperar, serei contigo, serei uma bênção na tua vida e serei contigo em todas as circunstâncias. Então, foi isso que aconteceu com Isaac. Ele ficou no lugar que Deus havia estabelecido para a sua vida. Aprenda com isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a não sair do centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Às vezes, nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Às vezes, a vontade de Deus nos parece lógica, nos parece racional. Às vezes, nós tentamos dar uma relação de causa e efeito para a vontade de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a observar aquilo que Deus tem nos dito na sua palavra, e mesmo que nós não compreendamos, ainda que não nos pareça fazer sentido, ainda que não haja uma relação de causa e efeito que nos pareça favorável, nós devemos entender que a vontade de Deus é sempre para cumprir o propósito dele em nossas vidas. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Foi isso que aconteceu na vida de Isaac. Nós vamos estudar em lições mais adiante. Foi isso que aconteceu na vida de José. Foi isso que aconteceu na vida de Ruth. Então, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, se nós aprendermos a obedecer aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, certamente seremos abençoados. Certamente nós receberemos dele aquilo que ele tem prometido para cada um de nós. Queremos convidar você a permanecer buscando a vontade de Deus na sua vida. Queremos concluir mais um bloco do nosso programa e assim também concluir o primeiro tópico da nossa lição. Convidamos você a permanecer conosco. Depois deste intervalo, logo no bloco seguinte, nós iremos estudar as crises que Isaac teve com os seus vizinhos quando passou a habitar na região de Gerar. Continue conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Concluímos no bloco anterior o tópico 1 da nossa lição e vimos que Isaac obedeceu à ordem de Deus de não descer ao Egito e ele ficou lá em Gerar, na terra dos filisteus. Chegando em Gerar, na terra dos filisteus, o rei daquela terra, naquela época as cidades eram cidades-estado e cada uma tinha o seu rei. E lá na cidade de Gerar, onde Isaac chegou, na terra dos filisteus, ele passou por algumas dificuldades e aconteceu algumas crises. No capítulo 26 de Gênesis, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então, quando já chegou na terra de Gerar, Isaac tomou uma decisão vamos dizer assim, inventou uma mentirazinha, semelhante a que o seu pai Abraão fez quando desceu ao Egito.
Abraão, na época que tinha ido para o Egito, fugindo da fome de Canaã, quando chegou lá, disse lá a Faraó e a todos que estavam lá, que Sara era sua irmã e não a sua esposa, porque ele temia que Faraó matasse ele para ficar com a mulher dele, com Sara. E a Isaac repetiu o mesmo procedimento do pai, aqui chegando em Gerar. Então, quando chegou lá em Gerar, Isaac combinou lá com a sua esposa, Rebeca, para que eles mentissem ao rei Abimeleque, dizendo que ela não era esposa dele, mas que era apenas uma irmã. Ele temia, porque Rebeca era uma mulher muito bonita e ele temia que os habitantes daquela terra quisessem matar ele para poder se casar com Rebeca. É o homem tentando, vamos dizer assim, dar uma ajuda, ajudar Deus, né? Se Deus tinha mandado ele ir para lá, ficar lá, então Deus ia abençoar, ia ajudar, ia dar vitória. Mas todos nós somos falhos e Isaac falhou nesse sentido, e embora ele quisesse evitar, né, ser morto pelos habitantes de Gerar, ao mesmo tempo também ele colocou em risco também a integridade física de Rebeca, porque o fato de Rebeca não ser a esposa dele, o fato de Rebeca ter sido declarada como apenas irmã dele, isso também poderia desencadear, tornou ela muito vulnerável a uma agressão física ou até problemas de estupro, né, por parte daqueles habitantes. Então, parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou nesse momento, e isso nos mostra que seres humanos, imperfeitos, nós somos e estamos sujeitos a errar em momentos difíceis. Aqui no versículo 10 do capítulo 26 de Gênesis, diz assim: disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Então, aquela ideia de Isaac de mentir e de dizer que a sua esposa Rebeca, na verdade, não seria esposa, mas seria uma irmã dele, por um lado, diminuiria a probabilidade de Isaac ser morto, assassinado pelos habitantes daquela terra, mas aumentava a probabilidade de Rebeca sofrer abuso sexual ali naquela terra, e o próprio rei Abimeleque, que era um rei pagão, que não conhecia Deus, repreendeu Isaac por causa dessa atitude. Então, pastor José Roberto, essa foi, vamos dizer assim, a primeira crise que ele passou ali, colocando em risco a integridade física de Rebeca e tornando-a vulnerável a um abuso sexual. Mas não parou por aí. Uma das crises que aconteceu lá na terra de Gerar foi a questão da inveja e da questão dos poços. Então aí a gente já entra no tópico 2.2 da nossa lição. É isso mesmo, pastor Fábio. E eu reforço, né, a situação embaraçosa que Isaac ficou ali, o fato de ter sido desmascarado, digamos assim, por um rei descrente, né? Então é preciso que a gente tenha cuidado com essas coisas, para que não venhamos a desabonar o Evangelho, a palavra de Deus, e servirmos de mau testemunho, inclusive para as pessoas descrentes, como aconteceu com Isaac. E o ponto 2.2, Isaac semeou em Gerar, ou seja, mesmo naquela condição adversa, numa situação não muito propícia, e ali onde estava, Isaac resolveu semear a terra, resolveu plantar. E plantar é um ato de fé, é um ato de coragem, sobretudo numa época de escassez, até porque ele precisava se desfazer das sementes. E aqui nós temos um aprendizado, é o aprendizado de nós aprendermos a investir no reino de Deus, mesmo que as situações não sejam muito favoráveis. Infelizmente, algumas pessoas, porque estão em crise, elas não querem mais entregar os seus dízimos, as suas ofertas, não querem mais investir na expansão e no reino de Deus. Foi justamente o contrário do que Isaac fez. Então nós devemos continuar acreditando que vale a pena a expansão do reino de Deus. Devemos priorizar o reino de Deus e saber
que aquilo que nos é necessário, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 6, aquilo que nos é básico, necessário, Deus nos haverá de prover. Ele haverá de nos dar aquilo que nós precisamos. A vestimenta, o alimento, são promessas de Deus para nossas vidas. O comentarista diz que mesmo em tempos de crise econômica, não deixe de semear, pois ao seu tempo você colherá. Deus abençoou as sementes de Isaque e a colheita foi farta. Gênesis 26 e 12. E aí, queridos irmãos e irmãs, meu caro telespectador, telespectadora, por causa dessa fartura que Isaque passou a ter em sua vida, os seus vizinhos começaram a invejá-lo. E aí é o ponto, pastor Fábio, o ponto 2.3 da nossa lição, a inveja dos vizinhos de Isaque. Os filisteus, ao verem a prosperidade de Isaque, passaram a invejá-lo. É verdade. A Bíblia diz que chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram, e os que estão alegres, mas muitas pessoas têm dificuldade de se alegrar com os que se alegram. E aqui Deus abençoou Isaque, ele semeou, ele cultivou a terra, ele creu, ele acreditou, ele teve esperança, ele se esforçou, ele empreendeu, ele tomou iniciativa, ele tomou atitude, e debaixo da bênção e da orientação de Deus, de Gênesis 26 e 12, porque o Senhor o abençoava, ele recolheu 100 por 1. E diz o versículos 13, 14 e 15, ele enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha o termo que a Bíblia usa, ele ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então, essa prosperidade de Isaque atraiu a inveja dos habitantes de Gerar, dos habitantes daquela terra, dos filisteus, porque certamente os habitantes daquela terra não estavam prosperando tanto quanto Isaque. Isaque é um imigrante, veio de fora, chegou ali recentemente e estava prosperando muito rápido. Mas eles não entendiam que a bênção e a prosperidade de Isaque era a bênção de Deus, era por causa da ação sobrenatural de Deus na vida de Isaque. Tudo bem que Isaque foi uma pessoa que tomou iniciativa, foi uma pessoa que semeou, foi uma pessoa que acreditou, que fez a sua parte, que se esforçou, isso é muito importante. O fato de estarmos na bênção de Deus, debaixo de promessa de Deus, isso não significa que a gente vai cruzar os braços e ficar curtindo preguiça. Absolutamente. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos semear e Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar. E ali aqueles habitantes começaram a invejar Isaque e começaram a sabotar todo o trabalho de Isaque e estavam enchendo os poços de terra. Poço de água ali era uma riqueza muito grande e fundamental numa terra desértica e com escassez hídrica. Mas não adianta, aquele a quem Deus resolveu abençoar, não adianta nem o inimigo querer amaldiçoar, porque não vai conseguir, porque Deus é maravilhoso. Ele disse, operando eu, quem impedirá? Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final do nosso terceiro bloco do nosso programa de hoje e ao final do tópico 2 da nossa lição. Nós vamos fazer mais uma pausa e já retornaremos para estudar o tópico 3 da nossa lição e o último bloco do nosso programa. Fique conosco e até já. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje a provisão de Deus, Deus, o provedor. E nós estamos estudando aqui a história de Isaque, Isaque que mudou-se para Gerar, no momento de escassez e adversidade. E o ponto 3 da nossa lição, cavando poços em tempos de crise. Aqui nós temos uma grande metáfora e uma aplicação espiritual com base nas lições que Isaque nos dá. Ponto 3.1, Isaque
usa os poços de Abraão. Então, o que é que acontece? Inicialmente, nós vemos aqui que Isaac, depois de mudar-se para aquela região, e a água, como o pastor Fábio já aqui ressaltou, sendo de grande valia para subsistência, para plantação, então ter um poço de água naquela região e naquela época, o comentarista da lição compara a ter um poço de petróleo nos dias atuais, porque a água era algo de extremo valor para aqueles tempos, como ainda é nos dias atuais. E Isaac, ele vai inicialmente usando os poços que foram cavados pelo seu pai Abraão. Só que o que acontece é que os filisteus acabam tapando aqueles poços, sabotando aqueles poços, colocando entulho nos poços para que Isaac não prospere. E aí nós estudamos aqui já no bloco anterior o que a inveja é capaz de fazer, né? As pessoas invejosas, elas não satisfazem-se apenas em não ter, elas querem que os outros também não tenham. Então, se os outros prosperam, elas tratam de algum modo de prejudicar essas pessoas. É por isso que o sábio, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, a inveja, ela é adoecedora. E na medida em que Isaac ia usando aqueles poços, os pastores daquela região contendiam com os pastores de Isaac, iam reivindicando aquelas águas. E o que é que Isaac fazia? Pastor Fábio, ponto 3.2 da nossa lição, Isaac ele ia cavando mais poços de forma muito persistente, resiliente, ele não desistia, não contendia, perseverava, porque ele sabia que a bênção de Deus estava com ele. Verdade. A gente se admira muito com a atitude de Isaac diante daquela perseguição dos invejosos. Ele estava ali naquela terra estranha, ele tinha consciência da bênção de Deus e aqueles homens daquela terra, aqueles invejosos, estavam sabotando, entupindo os poços de água dele com terra, com areia, porque não queria que ele tivesse água, e fazendo uma atitude dessa, não ia ter água para ninguém, nem para Isaac, nem para os filisteus. Mas Isaac, ele não foi brigar, Isaac não foi contender, Isaac não foi travar uma guerra para exigir seus direitos, não foi atrás da sua razão. Isaac simplesmente, ele saiu daquele local e foi cavar poço em outro local. Então ele é uma pessoa muito determinada, consciente dos seus objetivos, e ele não gostava de confusão. Ele tinha um bom domínio próprio para poder conter a sua ira, ele tinha longanimidade, ele tinha um ânimo longo, ele não queria, vamos dizer assim, de imediato executar uma vingança contra aqueles homens, embora ele estivesse coberto de razão. E ali ele foi para outro local e cavar um outro poço. Então diz aqui o versículo 19, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. E eles, no versículo 20 diz, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, nesse tópico 3.2, fala desse poço de Ezeque, foi já um outro poço que Isaac tinha cavado, e chegaram lá os invejosos, sabotadores, para querer tomar o poço de Isaac, dizendo, esse poço é nosso e tal, e não é seu, você não tem direito sobre ele. E Isaac, na sua mansidão, Isaac, no seu domínio próprio, não foi brigar com ele. E aí a gente lembra aqui que uma das virtudes do fruto do Espírito é a mansidão. O crente, ele é manso. É claro que ser manso não é ser covarde, e nem ser passivo, mas ser manso é ser controlado e guiado pelo Espírito. O fato da gente ser manso não significa que a gente toda hora, todo lugar, toda situação, a gente não vai reivindicar nossos direitos, ou a gente não vai exercer algum possível direito de defesa quando for necessário.
mas aquele que é manso, ele sabe a hora de avançar e sabe qual é a hora de recuar. O próprio Jesus, no início do seu ministério, lá em Nazaré, a turma queria prender Jesus e matar Jesus. E Jesus não foi pedir a Deus que mandasse fogo do céu para matar todo mundo. Jesus não travou uma guerra ali dos seus discípulos contra os habitantes de Nazaré. Simplesmente Jesus fugiu e foi embora. Então, Jesus, não é que Jesus era frouxo e tal. Então, nós temos também que ter sabedoria, ter orientação do Espírito Santo para saber em que momento, em que hora a gente deve avançar, que hora a gente deve recuar, que hora a gente deve mudar de direção. Então, nós temos que ter estratégia, nós não podemos agir conforme as nossas emoções. E assim, confiando na bênção de Deus, a gente sabe que em qualquer situação Deus vai nos dar a vitória. Mas pastor José Roberto não parou por aí, nesse poço de Ezequiel ainda teve mais situação, não é isso? Teve o poço de Sitna, é o ponto 3.3, Isaac não desiste de cavar poços, ele sabe que os poços de água são importantes para ele e aprende a conviver com as adversidades e com as perseguições dos filisteus. O que é que ele faz? Ele continua cavando mais poços. Como o pastor Fábio disse, era um homem manso, era um homem controlado, era um homem moderado, era um homem equilibrado e, diante daquelas situações, ele confiava na providência de Deus, no cuidado de Deus para a sua vida. Na medida em que os perseguidores vinham contra ele, os invejosos, ele cavava mais poços. E ali ele cavou um poço chamado Sitna, que quer dizer inimizade. Então, é a situação que a inveja provoca. A inveja acaba resultando em contenda, que são obras da carne, está lá na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, as obras da carne são fundamentalmente inimizade, intriga, dissensões, mas nós, como cristãos, servos de Deus, somos chamados a viver em paz, a buscar paz com todos. Então Paulo diz, reforçando o que já foi dito em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. E aí uma virtude interessante que pouca gente quer se submeter, deve ser sofredor. E esse é o problema das pessoas de hoje, elas não querem levar desaforo para casa, colocando aqui entre aspas, né? Elas querem peitar, elas querem revidar, e nós como cristãos somos ensinados a nós aprendermos a conviver e a viver com as situações adversas e um mote que eu sempre observo e levo em consideração na minha vida. Se eu posso mudar alguma coisa, eu luto para que elas sejam modificadas e mudadas. Se há algo que não pode ser mudado, é pedir equilíbrio e moderação a Deus para aceitar as coisas que não podem ser modificadas. Muito bem, nós estamos caminhando já aqui para a conclusão da nossa lição, e na conclusão nós queremos dizer que Isaac é um exemplo de homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Então, fazendo uma aplicação para a vida do cristão nos dias atuais, pastor Fábio, aqui nós poderíamos dizer que Isaac é um homem controlado pelo Espírito Santo, é um homem que cultivou o fruto do Espírito. Temperança, domínio próprio, uma virtude muito importante na vida de Isaac e na nossa também. E depois desse episódio do poço de Sitna, ele foi para outro lugar e cavou um outro poço, em outro lugar, e ali os habitantes de Gerá, dos filisteus, não perturbaram mais ele, não houve mais contenda, chegou a paz, chegou a tranquilidade, e o Senhor apareceu a Isaac, renovando mais uma vez as suas promessas para com Isaac, e Deus deu vitória. A Bíblia diz: resistir firmemente o diabo na fé, e ele fugirá
ouvirá de vós. Confie no Senhor, confie na bênção de Deus, obedeça a Deus, esteja no centro da vontade de Deus, que Deus vai te acompanhar, vai te guiar e vai dar vitória a você, mesmo em meio às crises, a ponto de os próprios inimigos reconhecerem a bênção de Deus na sua vida, conforme os versículos 26 a 28 deste capítulo 26 de Gênesis, em que Abimeleque e os seus colegas, reconhecendo a bênção de Deus na vida de Isaac, foram até Isaac para fazer uma aliança, né, e se confraternizarem e reconhecendo publicamente que Deus tinha abençoado Isaac. Muito bem, nós já chegamos ao final do nosso programa de hoje e o debate continua, professor Zé Roberto, onde? Continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Queremos convidá-lo a participar todos os domingos, 9 horas, em uma das nossas congregações. Nós temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Esse estudo aqui é apenas uma preparação e você não pode desprezar o momento da interação face a face, do aprendizado na sua classe, na escola dominical. Muito bem, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa. A paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.